Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Pai Nil, sou dirigente espiritual da tenda de Umbanda Águas de Oxolá, situada aqui em Hortolândia, na rua Imperatriz Tereza Cristina, 555, sob loja, sala 12. Nossos trabalhos são todas as quartas-feiras, com início às 20 horas. Você está convidado a conhecer a nossa casa para receber o axé dos nossos orixás. Hoje eu vou trazer um assunto que eu julgo de muita importância. Também é um assunto que gerou dúvidas em algumas pessoas que me mandaram mensagem perguntando a respeito. Que embora todo mundo esteja falando sobre o assunto, ainda restam algumas dúvidas que nós vamos tentar sanar de uma forma mais, talvez mais esclarecida. Lembrando que tudo que eu falo aqui é baseado nas nossas experiências, dos nossos conhecimentos. Se o seu pai de santo, se o seu dirigente espiritual diz que estamos errados, então ele está certo e nós estamos errados. Siga o que o seu pai de santo, sua mãe de santo, seu dirigente te orienta, tá bom? O assunto de hoje, gente, eu vou falar sobre a mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade que todas as pessoas têm, umas em um menor grau, outras em maior grau, de se comunicar com o mundo espiritual, ou seja, com o mundo dos espíritos. Então, as pessoas que têm esta capacidade de se comunicar com o mundo espiritual é, portanto, chamada de médium. É meio. Kardec cunhou essa palavra como sendo, então, aquele que está no meio entre o mundo material físico e o mundo espiritual. A palavra médium é de origem de Allan Kardec. Ele quem criou esta palavra, tá bom? Então nós estamos utilizando esta palavra, usando também o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, onde nós temos o nosso embasamento teórico para estar conversando com vocês na data de hoje. Gente, é muito importante saber que tem pessoas que não conseguem sentir esta influência, não conseguem sentir esta comunicabilidade. Kardec perguntou aos espíritos o que era ser médium, e eles responderam que é toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, quer bons, quer não tão bons, quer adiantados, quer atrasados. Mas nem todos nós conseguimos sentir esta influência. Então, no sentido da palavra médium, só é médium aquele que consegue sentir em um grau qualquer esta influência. Por isso, então, que ele é chamado de médium. A mediunidade, ela é inerente aos seres humanos. Ela está presente na humanidade desde que os homens começaram a ter um raciocínio. Desde que os homens começaram a reencarnar na Terra como seres racionais, ou seja, com liberdade de escolha, de distinção entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal, que a mediunidade começa a fazer parte da vida dos seres humanos. Nós podemos observar os fenômenos mediúnicos desde as mais antigas civilizações, passando pelo povo hebreu, que nos legou a Bíblia, e nos povos posteriores também,
a mediunidade como sendo um algo inerente, um algo pertencente às comunidades. Claro que não tinha o nome de mediunidade, porque nós não tínhamos ainda chegado ao século XIX e Allan Kardec não tinha criado a palavra médium e mediunidade. Então os fenômenos realizado ou que acontecia antes do século XIX eram fenômenos espirituais, mas não tinha o nome de mediunidade, porque essa palavra foi criada com Allan Kardec, tá bom? Mas que todas as civilizações humanas tinham o contato com seres desencarnados, tinham o contato com espíritos que já tinham deixado seus corpos na Terra, os gênios, os daimons. Todas as civilizações tinham esse contato. Inclusive o povo hebreu, que nos legou, né, as escrituras chamadas de escritura sagrada por algumas religiões. Bom, então, pessoal, quando nós temos essa capacidade de nos comunicarmos com os espíritos, nós somos então chamados de médium. A mediunidade pertence a alguma religião? Não. Embora Allan Kardec tenha criado a palavra mediunidade, o fenômeno mediúnico não pertence ao espiritismo, não pertence à Umbanda, não pertence às demais religiões. Porque o que está vinculado às religiões são as pessoas e não as faculdades mediúnicas. Nós vemos faculdades mediúnicas em todas as religiões, em todas as classes sociais e até mesmo entre aquelas pessoas que não têm religião. Elas não acreditam em nada, mas elas são médiums. Sentem, ouvem, né? Tudo isso é através de uma capacidade que elas possuem para estarem em comunicabilidade com o mundo espiritual. Nós enquanto seres humanos encarnados, nós temos essa capacidade. Alguns em maior grau, alguns em menor grau. Há algum perigo em se praticar a mediunidade? Não. Não há nenhum perigo em se praticar a mediunidade, desde que ela seja bem orientada. Desde que ela seja bem desenvolvida, bem cuidada. Não é para os médiuns saírem dando comunicação com os espíritos, passividades, sem estar bem orientado, bem equilibrado. Que as pessoas possam praticar a mediunidade sob uma orientação do sacerdote, de um dirigente espiritual, de alguém que já passou por todas as etapas do desenvolvimento mediúnico e possa estar te orientando enquanto essas manifestações. Mediunidade é quando o espírito está atuando e ele só consegue atuar através de um médium, porque ele não tem mais corpo físico. E por não ter mais corpo físico, ele não tem a capacidade de interagir nesse plano sem corpo físico. Então ele precisa usar o corpo de um médium. Utilizar de um médium. Então ele vem, através do médium, atuar sobre a matéria. Vocês podem perceber as casas assombradas, os fenômenos portegais. São tudo fenômeno que acontece com os espíritos, mas ali dentro daquele local, ou aí em volta daquele local, há médiuns
há pessoas que têm essa capacidade para fazer. Então, não há perigo algum em praticar a mediunidade, desde que seja bem orientado. Como dissemos lá atrás, a influência dos espíritos sobre nós. Eles influenciam nossas ações, sugerem ações, sugerem pensamentos. Então, se você não está bem orientado, você pode ficar à mercê de espíritos menos nobres, de espíritos menos evoluídos, que possam te levar para alguns caminhos não tão agradáveis. Por exemplo, para um espírito beber e fumar, ele precisa de um corpo físico. Ele não tem mais um pulmão, não tem mais um rim para poder absorver as substâncias do fumo, do álcool e fazer a metabolização e ele sentir os prazeres dessas substâncias. Se ele é um espírito que desencarnou, continua do lado de lá, dependente do álcool, dependente das substâncias psicoativas, e ele encontra uma pessoa, um médium, que está invigilante, não tem uma orientação, mas que também gosta de tomar uma bebida, de usar algumas substâncias, o que eles vão fazer? Eles podem, né, acoplar a essa pessoa e aí levá-la às mazelas desta vida. Nós podemos observar ao nosso redor, na sociedade, quantas pessoas estão levadas aos vícios, aos atos menos nobres e são influenciadas ou influenciados por alguns espíritos. Então, temos e devemos praticar a mediunidade, mas de uma forma muito bem orientada, muito bem calcada e embasada em processos teóricos e práticos. Bom, os animais são médiums. Nós podemos lembrar ou ver de pessoas que diziam: nossa, o cavalo empacou, determinado local não queria passar, né? Ou o gatinho, o cachorrinho fica coado, olhando para a parede, assustado. O que será que ele está vendo? Os animais, eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Até porque eles não possuem raciocínio. Então eles desenvolveram, a própria evolução, né, desenvolveu para eles sentidos mais aguçados. Do médium, a visão do médium, a mente do médium para dar a comunicação. Então ele vai utilizar o quê? O aparelho fonador do médico. Do médium, né? Ele vai usar o aparelho fonador do médium e esse aparelho será utilizado pelo espírito. E aí nós vemos muitas das vezes pessoas que estão dentro de uma casa de religião e ela, quando está incorporada, ela tem um esforço maior para modificar a sua voz. Não é necessário, por quê? Porque o espírito vai usar a sua voz. Ele está usando o seu aparelho fonador. Então ele vai, em muitos casos, utilizar a sua própria voz. Talvez com uma entonação maior, menor, mas ele vai usar a voz do médium. Dentro das nossas religiões, de matrizes africanas e das religiões medianímicas ou mediúnicas, a mediunidade mais vista é a mediunidade de incorporação. Mas existem várias mediunidades, vários tipos de mediunidades. A mais vista é a de incorporação. E para que o médium consiga estabelecer essa comunicação equilibrada, porque você pode sim estabelecer comunicação em desequilíbrio, né? Nós vemos muitas vezes, e já vimos muitas vezes,
pessoas incorporadas como entidade, dando comunicação, mas em total desarmonia, em total desequilíbrio. Para que o processo aconteça equilibrado, você precisa estar sob uma supervisão. Precisa estar sendo orientado por um sacerdote, por um dirigente. Para quê? Para que esta comunicação, esta interação ocorra de forma equilibrada. Lembrando a todos que as obras da Umbanda, as nossas práticas umbandistas, não chocam as pessoas. Não é para chocar ninguém. É para trazer acalento, trazer proximidade a nós, acolher as pessoas. Essa é a nossa prática. Então, quando você vê o médium em desequilíbrio, aquele processo mediúnico está acontecendo, mas o médium não está equilibrado. Ele acaba deixando com que a sua própria vontade sobressaia a vontade dos espíritos. Um exemplo muito básico que eu vou dar para vocês. Por exemplo, um espírito manifesta dentro de uma casa de religião, onde só existe pessoas brasileiras que falam a linguagem do português. O idioma do Brasil é o português. Diferente em determinadas regiões, mas o nosso idioma é o português. Não há nenhum sentido que um espírito venha manifestar no nosso meio e use uma linguagem que ninguém conheça. Por exemplo, Tupi-Guarani. Vai manifestar dentro de uma casa de religião e vai começar a falar em Tupi-Guarani. De que vai adiantar? Esta comunicação serviu para o médium, para descarregar o médium, para ajudar aquele médium e os demais da casa. Então, por mais que ele queira dar um recado para a casa, um recado para alguém, ele não vai conseguir porque ele está falando no idioma que aquela pessoa não conhece. Então, com a orientação mediúnica, com o desenvolvimento mediúnico, nós conseguimos orientar esse espírito a se comunicar, claro. É bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Seguindo a máxima do caboclo das 7 encruzilhadas. Com os espíritos evoluídos aprenderemos. Aos menos evoluídos ensinaremos, mas a nenhum renegaremos. Então, nós vamos receber esse espírito, atendê-lo na sua necessidade, ajudá-lo, mas ele precisa desenvolver as palavras que o médium dele tem. Porque ele compreende a palavra do médium. Ele compreende o que o médium fala para ele em português, senão ele não poderia entender esse médium. Então não faz sentido algum ele vir manifestando dentro dos terreiros, das casas de religiões, falando no seu idioma nativo. Lembrando que esse espírito não possuiu somente essa encarnação, possuiu várias encarnações. E provavelmente ele consiga falar o nosso idioma. Cabe ao dirigente da casa, cabe ao sacerdote, ao próprio médium, orientar esse espírito, conversar com ele, para que ele possa falar na língua que todos compreendam. Isso, pessoal, isso é maturidade espiritual, maturidade mediúnica, que você só vai conseguir com o passar do tempo, com o passar dos dias dentro da casa de religião. Espero que tenha ajudado a vocês, tenha dado um norte para vocês. Deixe os comentários aqui, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com aqueles que você talvez acredite que iria ajudar. Não deixe de dar o seu like, de nos ajudar a manter esse canal
tá bom? Nos dê bastante força para que nós possamos aí continuar o nosso trabalho. Muito axé para vocês, que Deus, Oxalá, vos abençoe.